A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Hoje vamos conversar com Deus. Vamos ter um tratado com Deus. Enquanto isso que eu vou aqui e já volto para conversar com você também. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai espalhando para todo mundo sobre isso, para a gente conversar aqui. Uma conversa com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, voltei aqui. Hoje eu vou conversar com Deus. E você também quer conversar com Deus? Vamos entender isso. Irmão, o que é isso? Conversar com Deus. Hoje a nossa conversa será com Deus. Meu irmão e minha irmã, a nossa conversa de hoje com Deus será sobre um homem que se chamava José. Ele era um homem sonhador. Ele era um homem cheio de sonhos. Por isso que todo momento que esse homem, esse jovem, né, que ele era jovem, ele sonhava, ele contava esse sonho. Ele contava esse sonho para os irmãos dele, para toda a casa dele. Inúmeras das vezes, eu fico sem entender o que realmente o Senhor quer falar. Eu fico procurando saber, na Bíblia, por que José sonhava e ainda contava para esses irmãos dele. Sendo que tem coisas na nossa vida, né, que é permissão do Senhor. Que muitas das vezes, eu entendo que José era inocente. E ele, ultimamente, ele falava, né, com seus irmãos, falava dos sonhos, tudo que acontecia no sonho, ele falava para os seus irmãos. E eu paro para autoavaliar, conjecturar, que toda vez que José contava esse sonho para os seus irmãos, ele era inocente, era o caçula, e muitas das vezes os irmãos dele não compreendiam, e nem sequer o seu pai, e nem sua mãe. Mas quando ele teve esses sonhos, os irmãos deles, toda vez que ele tinha um sonho, esses irmãos deles, o que eles faziam? Batia uma inveja no seu coração. Irmão, não era nada fácil. Eu paro para autoavaliar em diversas coisas a qual o Senhor está trabalhando, a qual o Senhor está querendo falar conosco através de sonhos. Às vezes tem coisas que o Senhor fala através dos nossos sonhos. Fala, sabe, do jeito que tá, não dá. Ah, não, eu tenho um sonho de conquistar aquilo, eu tenho um sonho de fazer isso. Às vezes, irmão, minha irmã, a gente não sabe o que realmente está querendo dizer. Esse jovem, José, ele teve muitos sonhos. Ele sonhou com a lua, ele sonhou com o sol, ele sonhou com feixes. Então são coisas que é muito séria a falando a seu respeito. Para autoavaliar na presença do Senhor, se não é assim que nos acontece. Tem pessoas, por ignorantes, falam que até mesmo a oração a gente não pode pedir. O homem, por ignorância, oração não se pede, oração se faz. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Se você não pedir oração, como é que você vai conseguir livrar aquela pessoa do mal?
Inúmeras das vezes, às vezes você pede uma oração, mas você não pede com maldade no coração, você pede para ajudar a não ter impedimento, barreira naquele lugar. E o Senhor, Ele não se agrada de pessoas que falam besterol em cima do púlpito da casa de Deus. Aí, a nossa conversa aqui hoje é sobre José. Esse menino era um menino tão sonhador, um menino conquistador, um menino que sofreu de tudo, um menino que passou por tudo que ele tinha que passar na vida dele. Às vezes, nós não somos assim também? Passamos por tudo quanto é tipo de tribulação. E o sonho de José não parou por aí. O sonho de José foi muito mais longe. Até que os irmãos dele lançou ele aonde? Dentro de uma cisterna. Jogou ele lá dentro. Sumiram com ele. Passou dias. Passou horas. Passou tudo. Até que José foi achado por um grupo de homens que foi levado para a casa de Potifar. Ah, irmão, será que é isso mesmo? Consulta a Bíblia. Leia essa passagem na Bíblia para ver se realmente estavam lá. Não é? Não é? Então é isso que eu passo e falo para vocês. Era um menino muito amado, José. E José, ele tinha uma faixa etária, se eu não me engano, eu não me engano porque eu gosto de ler, está no capítulo 37, lembrei. Ele fala ali a idade de José. José tinha 17 anos. Você vê que José era filho de Jacó na velhice. E era muito amado por todo Israel. Irmão, inúmeras das vezes, nós precisamos entender o que realmente, o que Deus está querendo dizer. José era um menino bastante obediente. Ele não era qualquer uma pessoa. Ele não era aquela pessoa que queriam fazer ódio nele. Nenhum momento. Por ele ser um homem muito sonhador, era um problema muito sério. Irmão e minha irmã, o que hoje estão querendo fazer é acabar com teus sonhos. É acabar com aquilo que o Senhor preparou e está entregando nas tuas mãos como teus sonhos você quer ser realizado. Correr atrás dos sonhos não quer dizer que é só para saciar o meu ego. Não. Correr atrás de um sonho é aquilo que vai ser o teu futuro de amanhã, a qual vai ser dependente daquilo. Porque se a palavra do Senhor nos diz que se nós plantamos, nós regamos, quem dá o crescimento é Deus, então nós não temos que ser tolo, fazendo um papel daquilo que não agrade a Deus. Meu irmão, por que você está me dizendo isso? Porque quando chegaram para Jacó, depois de jogar o seu irmão ali na cisterna, aquela confusão toda que aconteceu, chegaram para Jacó e mentiram para Jacó, dizendo que José estava morto. Mancharam a túnica de José num sangue de um animal e levaram para Jacó, dizendo para Jacó que o seu filho estava morto. Mas esqueceram
que esse contexto, ao decorrer do tempo, quando você lê muito essa história de José, você vai entender que logo depois, José, de ele ser capturado por aquele exército, por aquelas pessoas que era ao mandato da casa de Potifar, ninguém poderia saber quem era ele de verdade. Ninguém sabia quem era José. Ele é levado à casa de Potifar. Ele chega na casa de Potifar. É uma coisa muito séria. A gente pensa que é brincadeira, mas não é. Irmão, mas como é que você sabe do contexto? Porque eu li essa história. É triste quando a gente é levado por engano e é preso por engano por coisas que acontecem na vida do ser humano. Tá certo o que está fazendo? Tá do jeito que está fazendo? Não. E isso tudo o Senhor tratou com José. José ficou preso na casa de Potifar, sendo escravo ali, trabalhando na casa de Potifar. Era jovem. Toda a sua juventude ele passou na casa de Potifar. E José, ele não era feio, não. José era um jovem muito lindo, bonito, formoso. Irmão, não estou falando coisas de vã, não. Lá no capítulo 39, ele está dizendo, eu vou até pegar aqui um trecho para você ver. Está aqui, ó. E deixou tudo que tinha nas mãos de José, da maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência, quer dizer, bonito, lindo de aparência, né? E formoso à vista, era forte. Então, meu irmão, tudo isso acontece. E nada foi fácil. Nada foi de qualquer maneira. Nada. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus. Está entendendo as coisas? E nesse período que passou José na casa de Potifar, ele mesmo preso lá, ele ainda teve que interpretar sonhos. Os sonhos dentro daquela prisão. Foi muita coisa que José passou. Às vezes é uma conversa com Deus. É muito bom a gente entender. Tem gente que não quer mais saber de falar com Deus. Tem gente que não quer nem sequer dobrar mais os joelhos para falar com Deus. Botar a cara no pó para saber que Deus ainda existe. E José foi se passando. E ali, dentro da casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava, meu irmão, preso ali, não tinha o que falar, não tinha o que fazer, a não ser interpretar aquele sonho. Poxa, mas José era legal, né? José era um jovem que lutou, foi guerreiro, sim, meu irmão, dentro da casa de Potifar. É daí que a gente procura entender o que realmente o Senhor está querendo dizer.
E tem mais. José interpretou também os sonhos de Faraó. Que isso, irmão? Foi sonhos de Faraó que Faraó teve. E não era de qualquer maneira, não, meu irmão. José, ele era um homem sonhador, mas ele procurava interpretar sonhos também. Aí eu parei no tempo para analisar as coisas e falei, poxa, ele interpreta sonhos. Daniel também fala de sonhos, né? E também teve que interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Você vê como é que é uma versão puxa outra versão, né? Mas hoje eu estou falando de José. José era um homem muito apaixonado por que ele fazia. Você vai entender tudo isso do que acontece. Tudo acontece. Depois que ele interpretou todo o sonho de Faraó, Faraó ainda botou ele como governador do Egito. Meu irmão, a gente não dá nada pelo que Deus ainda tem para fazer pelas nossas vidas. E que o Senhor pode nos surpreender a cada dia. É por isso que cada momento, a cada sonho que você tem, ore, valorize, consulte a Deus se esse sonho é de Deus, para que você não venha se perder em nenhum momento, em nenhum detalhe do que Deus está querendo dizer com você através do teu sonho. E ainda tem mais. Você pensa que parou por aí? Não. Os irmãos de José também desceram do Egito. Olha, quando eles desceram do Egito, eles nem sabiam quem era mais José. Eles nem sequer reconheceram quem é José. E os irmãos de José foram e eles não sabiam quem era. Por quê, irmão? Veja bem, está no capítulo 42. Quando você chega no capítulo 42, você vai entendendo mais ainda a história de José também. Está no versículo 23, está dizendo assim, e eles não sabiam que José os entendiam, porque haviam interpretado entre eles. E tirou-se deles e chorou. Depois tornou-se e falou e tomou Simão entre eles e amarrou-se perante os seus olhos. Meu irmão, e eles não sabiam que José entendia porque havia interpretado entre eles. Entendeu? Então você vê, ele era irreconhecível no meio deles. Então, tudo isso se passou. Os irmãos de José desceram outra vez ao Egito. Foi lá no Egito procurar por ele de novo para ver se realmente era ele. Então tudo isso aconteceu. Então voltaram a eles e ainda foram mais. Os irmãos de José jantaram até com ele, irmão. Jantou com ele na mesa. O José, momento algum, José botou empecilho, tá, irmão? Sequer teve rancor dos seus irmãos do que eles fizeram. Em nenhum momento. José ajudou, deu comida, deu dinheiro, deu tudo. E a astúcia de José para deter seus irmãos foi uma coisa assim. Saindo eles da cidade, não se havendo ainda a distância, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-lhes dirás: por que pagaste mal para o bem? Tá entendendo?
é uma coisa muito séria. E tudo isso aconteceu. A humildade súplica de Judá. Aí você vai parar para autoavaliar. Inúmeras das vezes, o José ele não ficou perdido. E sequer ele queria falar com seus irmãos. Então ele conheceu os seus irmãos. Entendeu? Faraó ouve falar dos irmãos de José também. Então são muita coisa que aconteceu. E então aconteceu outros detalhes. Jacó também e toda a sua família descem ao Egito para poder ver realmente tudo aquilo que vai acontecer. Aí tudo isso aconteceu, houve uma coisa assim. Eu estou só resumindo a história para você entender melhor. Tá? Houve lá o encontro, né, de José com seus irmãos. E foi uma coisa assim impressionante. O pai chorou, tudo isso, ele também. E tudo isso José anuncia a Faraó a chegada do seu pai também. Aí vai lá e vê seu pai, Faraó, todos lá foram ver. E José chegou lá. Então houve tudo isso. José era o quê? Meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozém. Meu irmão, poxa, José agora é governador. José não poderia nem receber eles, por tudo que eles fizeram com eles lá atrás. Mas não. José abraçou. José respeitou. E ainda, como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Meu irmão, dinheiro não tinha. Dinheiro não tinha. E tudo aconteceu. Aconteceu daquele jeito. O esforço que ele fez, ele conquistou toda aquela terra. E ainda ficar murmurando, não dá. Mais tarde seu pai adoeceu, seu pai ficou doente. Depois, mesmo ele doente, ele abençoou a sua vida, deu o filho que destes. E tudo isso, mais tarde ainda disso tudo, depois da sua doença, tudo isso, ele veio e morreu. O pai de José faleceu. Foi tudo isso que aconteceu na vida de José. José passou por várias tribulações, por vários problemas da vida, irmão, para chegar até onde ele chegou. O pai faleceu. Antes do pai falecer, abençoou. E depois que ele abençoou, ele morreu. Jacó. A lamentação por Jacó foi muito grande. Entendeu? Seu pai, porque ele não esperava, ele queria ter muito mais compartilhado com o pai dele. E então, José lançou o seu rosto. José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Por quê? Porque não passou muito tempo. Os irmãos dele próprio impediu de que ele vivesse mais tempo com o pai dele. E quando ele viu o pai dele, já estava mais para lá do que para cá de velhice, irmão. É uma coisa assim, e só Deus sabe que o pai e o filho têm. A nossa conversa com Deus está sendo sobre José. Você está vendo? Mais tarde, depois que passa um pouquinho, passou o velório, passou ali o luto da família, a perda do pai, o que acontece? José anima seus irmãos. Entendeu? José volta lá, anima seus irmãos. E começou a animar. Mas passar disso tudo também, decorrer do tempo, porque José, né, ele já tinha perdoado. Assim direis a José: perdoai e rogastes e transgressões dos teus irmãos,
os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogaste-te que perdoes as transgressões dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, os teus servos. E José disse: Não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer-me como ver que neste dia para conserva em vida a um povo grande. É isso que José falou para os seus irmãos. Ele não foi lá com palavras de arrogância, meu irmão. Nenhum momento. Depois disso tudo, José já tinha liberado perdão, já tinha abraçado seus irmãos, já tinha ali conversado muito com seus irmãos, e no final o que aconteceu? José veio a falecer. Poxa, irmão, que história triste, a história tão bonita do início ao fim, sim. Já com 110 anos, José faleceu. Então, meu irmão, foi até aqui a nossa conversa com Deus sobre a vida de José. Tá? José já tinha 110 anos e ele morreu na idade... morreu José na idade de 110 anos. E embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Meu irmão, aí acabou. História de José. É assim que Deus nos faz desde o nosso nascimento. Nós não nascemos para ser qualquer um. Nós nascemos para ser abençoador. Nós nascemos para ser sonhador. Nós nascemos para conquistar. Nós nascemos para fazer aquilo que o Senhor nos deu. Porque esta terra que o Senhor nos deu, Ele deu por herança, para que a gente venha desfrutar do bem dessa terra e não do mal. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado dessa conversa com Deus sobre a vida de José. Meu irmão, leia essa história. Ela é fascinante. É uma bênção. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família. Não se vingue. Guarde sempre o bem no seu coração. Amém?